Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante, estudando bastante. Essa aula vai ser um pouco diferente do que a gente já vem fazendo, tá? Não vai ser uma aula que vai explicar um tema, vai ser uma aula que meu intuito é fazer uma revisão, um apanhado geral do que a gente já estudou no capítulo 2. E para isso, eu optei em fazer a correção das questões que eu já havia proposto para vocês do Enem, referente ao capítulo 2, porque ela é um exercício que agrupa os conteúdos todos que nós estudamos, tá? Então, vou fazer uma correção comentada e se ainda assim ficar alguma dúvida, vocês mandem para mim que a gente tenta sanar essas dúvidas, tá bom? Vou olhando aqui do meu livro, né? Vou olhando as questões aqui do meu livro, vocês acompanham do livro de vocês, eu coloquei na tela só pra gente ilustrar, mas eu sei que a resolução não é tão boa, tá? Então vamos lá. O desenho abaixo é do geógrafo francês Antoine Pellegrini, que em 1858 ilustrou 2 mapas. Observe-os, tomando por base os conhecimentos prévios de geografia física e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, o que ele quis mostrar nesses 2 mapas aí? Trata-se de uma ilustração preliminar da teoria da deriva continental, notoriamente defendida no século XIX pelo geógrafo mencionado, mas também pelo alemão Alfred Wegener, no século XX. Verdadeiro. Ela mostra, né, quer mostrar justamente o posicionamento dos continentes e quanto foi mudando. Na 2. Apesar das discussões sobre o assunto serem bem antigas, somente no século XX que os pesquisadores concluíram que a litosfera terrestre é composta por vários pedaços, tanto nos continentes quanto no leito oceânico. O que esses pedaços poderiam ser chamados de placas tectônicas. Verdadeiro, é justamente esse conhecimento que a gente sabe, né, sobre esse assunto. Na terceira opção, na análise das placas tectônicas, constata-se que seu deslocamento continua a ocorrer até os dias atuais. Fato este retratado nos inúmeros terremotos de diferentes magnitudes que ocorrem diariamente no planeta. Verdadeiro. E a gente sabe também, através das pesquisas, que o continente americano e o africano continuam se distanciando. Na próxima, penúltima, o esboço do geógrafo construiu visava explicar as mudanças marítimas e o impacto das correntes oceânicas no clima continental. Não tem nada a ver com isso, não fala em momento nenhum de correntes marítimas, questões climáticas, nada a ver. Então essa é falsa. Na última, na perspectiva da teoria de deriva continental, a ideia defendida é de que, outrora, os continentes já estiveram interligados num supercontinente chamado Pangeia. Verdadeiro. Então, somente é falsa a penúltima. Na 2, os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados movimentos tectônicos. Muitas dessas ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas, que são áreas de tensão entre elas. No mapa está localizada a falha de San Andreas. Assinale a seguir o tipo de movimento que ocorre nesta falha. Gente, San Andreas é justamente nos Estados Unidos. E esta área ali, acontece um movimento transcorrente ou conservativo, que a gente chama. Ou seja, elas se atritam na horizontal. Então, a opção correta seria de conservação, tá bom? Na 3, analise a imagem a seguir. É de uma área, né, bastante destruída aí por um terremoto, a gente consegue observar. Um fortíssimo terremoto de 7,8 de magnitude na escala Richter abalou o Nepal no dia 25 de abril de 2015. Foi tão violento que, de acordo com a Administração Chinesa de Estudos, Cartografia e Informação Geológica, deslocou o Monte Everest em 3 centímetros para o sudoeste. Só no Nepal morreram mais de 8.000 pessoas em decorrência dos efeitos do sismo. Somam-se a essas perdas humanas as milenares monumentos históricos que foram destruídos. Galera, era necessário a gente saber algumas características em relação ao Nepal, tá? Essa e a próxima questão fala disso. A gente conseguia até usar o mapa que tem na próxima questão. O Nepal, ele fica na Ásia e ele está justamente entre a placa
euroasiática e a indo-africana. É uma área da cadeia do Himalaia, uma área montanhosa, e as áreas montanhosas são de movimentos convergentes. Então, vamos à opção aí. A subducção da placa litosférica no Índico, na placa litosférica do Pacífico Oriental, não tem nada a ver com essas placas. A forte atividade sísmica da cadeia meso-oceânica e Pacífico Central também não tem nada a ver. A colisão da placa litosférica filipina com a placa litosfera euroasiática não tem a ver com a placa filipina, tá? A intensa atividade sísmica como reflexo da placa litosférica anatólica não tem a ver. A colisão das placas litosféricas indo-australiana e euroasiática. Então é essa a opção correta, a letra E. Na 4, eu não vou ler o textinho não, porque é praticamente o mesmo texto da questão acima, mas era para a gente sinalizar V ou F. Então, de acordo com o mapa, as placas tectônicas que provocaram o terremoto no Nepal foram as placas euroasiáticas e indo-australiana, que apresentam um limite divergente. Não é um limite divergente, é um limite convergente. Então, essa é falsa. O Nepal localiza-se no continente africano? Não, ele está no continente asiático. É falsa. O maior número de fossas abissais ou oceânicas situa-se na dorsal mesoatlântica. Não, porque precisaria ser as fossas dorsais e oceânicas, elas são de movimento divergente. Não é o caso da mesoatlântica. Na próxima, as placas tectônicas se deslocam sobre a astenosfera e provocam a deriva continental. Essa é a verdadeira, tá? E na última, o Nepal e o Japão, que sofrem intensamente com terremotos, estão preparados para enfrentar o fenômeno natural. Gente, o Japão, sim, ele é muito preparado por causa do desenvolvimento tecnológico, investimentos nisso. O Nepal, não, tá? Então, essa é falsa também. E a opção certa seria a letra D. Falso, 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 verdadeiro e falso. Na 5, as duas notícias abaixo se referem a eventos geológicos recentes envolvendo placas tectônicas. Na notícia 1, está falando de um terremoto que aconteceu no Chile, e na notícia 2 do Nepal. Essas duas áreas, gente, são áreas montanhosas, certo? Elas são áreas de movimento convergente de placas. Então, assim a gente já vai eliminar a questão toda, praticamente. Na primeira, o movimento das placas tectônicas, a que se refere a notícia 1 e 2, é conhecido como convergente. Verdadeiro. Na próxima, a notícia 1, o movimento da placa convergente, e na notícia 2, divergente. Não, se eu já disse que as duas são convergentes, já vai eliminar a segunda e a terceira opção, que a terceira opção diz que é divergente. E na 4, em movimentos convergentes, as placas tectônicas se colidem, se chocam, e em divergente elas se afastam. Verdadeiro também. Então, a opção certa era a letra B, que fala que a primeira e a quarta são verdadeiras. Na 6, a Europa, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberada pela erupção desse vulcão, que o nome é bem difícil, na Islândia. A erupção desse vulcão, assim como dos outros dispersos na superfície da Terra, pode provocar alteração na vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. E aí, nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se como um fenômeno natural que pode causar. Vamos às eliminações. Na letra A, a formação de rochas metamórficas. Sim, forma rochas metamórficas. E os tremores de terra? Não, tremor de terra são terremotos. Então, não é essa. B. A elevação da temperatura global e o empobrecimento e fertilidade dos solos. Elevação da temperatura global, sim, porque são gases que se acumulam ali e intensificam o efeito estufa. Mas infertilidade dos solos, não. Pelo contrário, as áreas que têm erupções vulcânicas, né, elas ficam... O solo vulcânico, ele é muito fértil. Então, na letra C, a formação de rochas magmáticas e o enriquecimento de fertilidade dos solos. Essa é a opção verdadeira. Letra C. Na última, redução de temperatura global e formação de cadeias montanhosas. Nenhuma das duas opções é verdadeira. Então, letra C é a opção certa da questão 6. Na 7, as estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas. Então, vamos lá.
Vamos às quais são as corretas. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, como destaque para os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias e outros. Super verdadeira, né, gente? Conhecer o relevo do local é muito importante para botar cada característica de transformação para a nossa necessidade, né? Por exemplo, as áreas de plantio, as áreas de moradia, enfim. Na segunda, o relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos e endógenos, ou endógenos. Internos e endógenos é a mesma coisa. Impulsionada por forças tectônicas e agentes externos ou exógenos, também chamados de modeladores de relevo. Verdadeiro também. É justamente uma junção do que acontece lá nas placas tectônicas com fatores externos aqui que a gente já estudou. Na 3, o intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca segregação. Intemperismo químico e decomposição, intemperismo físico. É justamente o contrário. Químico, que é decomposição, e físico, que é desagregação, tá bom? E na 4, em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos maciços antigos. Verdadeiro, nós não temos cadeias montanhosas. Então, a opção certa era a letra A. 8. Estou com um pouquinho de dificuldade para ler, porque é muito pequenininha a letrinha do meu livro. O relevo corresponde às formas de terreno que foram moldadas pelos agentes internos e externos sobre a costa terrestre. Desculpa. Cada forma de relevo corresponde a um estado de atuação desses agentes. Assinale as preposições dos referentes relevos. Então, vamos lá. Número 1. Planalto é o compartimento do relevo com superfície irregular e altitude superior a 300 metros, onde predominam os processos erosivos. Verdadeiro. Ou seja, são as áreas mais expostas onde estão acontecendo ali bastante erosão. Na 2, planície é a parte do relevo com superfície plana e altitude igual ou inferior a 100 metros, onde predominam os acúmulos recentes de sedimentos. Verdadeiro também. Vai ter livros que falam um pouco 200 metros, mas enfim, ela realmente é um acumulador de sedimentos. Os sedimentos que se deslocam justamente das áreas de planalto e que se acumulam na área mais baixa. Na 3, depressão é uma fração do relevo mais plano que o planalto, onde predominam processos erosivos com suave inclinação e altitude entre 100 e 500 metros. Verdadeiro. No Brasil, predominam os planaltos e depressões. Verdadeiro também. Então, todas as opções, elas são verdadeiras, tá bom? 9. Leia o texto a seguir. Os deslizamentos são, assim, como processo de intemperismo e erosão. Fenômenos naturais contínuos de dinâmica externa que modelam as paisagens da superfície terrestre. Existem vários tipos de processos ligados à movimentação de massa. Entretanto, os deslizamentos de encostas ganham maior notoriedade por reunir elementos como... Gente, quando a gente está falando de notícias que falam de deslizamento de terras, normalmente ela tem a ver com o quê? Forte presença da atuação humana nas áreas de encostas associada à precipitação. Ou seja, as pessoas ocupam áreas de encosta, retiram sua vegetação natural e quando chove, quando há altos níveis de precipitação, essas encostas acabam acontecendo os deslizamentos. Então, a opção certa era a letra C, na 9. Leia o texto a seguir. Isso na 10, desculpa. 10. Leia o texto a seguir. Em 1540 a.C., o filósofo grego Xenófanes encontrou conchas marinhas nos cumes das montanhas e pensou que elas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente soerguidas. Ele tinha razão. Forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam novos relevos e modificam a estrutura e a fisionomia.
Então vamos às opções. Em novas fases de relevo criadas, são constantemente modificadas sobre a ação da água do ar, por exemplo. Assinale sobre a dinâmica do relevo terrestre e a atuação dos agentes internos. Então vamos falar dessa dinâmica, ou seja, desse processo de modificação do relevo e os agentes internos e externos nisso. 1. A presença da dorsal mesoatlântica, grande cadeia de montanhas submersa no Oceano Atlântico, ajuda a explicar um pouco da probabilidade que ocorrem tsunamis na costa brasileira, uma vez que é fruto não da colisão, mas do afastamento entre as placas. Verdadeiro, eu já tinha falado que nessas áreas acontece um afastamento de placas. E justamente por ser um afastamento de placas, ela é menos possível que aconteçam terremotos, né? Ou maremotos, ou terremotos dentro na crosta, no assoalho oceânico, e aí menos chances dos tsunamis. Na 2. No terremoto ocorrido no Japão em 2011, a porção nordeste do país foi a mais atingida por ser a mais próxima do epicentro do maremoto, isto é, por estar mais próximo ao local da superfície onde se manifestou o maremoto. Verdadeiro. Quanto mais próximo, mais intenso é a sua magnitude, o seu processo de destruição. Na 3. Os movimentos orogenéticos, ao atingirem as rochas com maior plasticidade da crosta terrestre, são responsáveis, por exemplo, pela formação dos grandes dobramentos modernos nos Alpes e nos Andes. Verdadeiro, justamente por ser menos resistente, digamos assim, menos rígido, a palavra é essa, eles se dobram fazendo as cadeias montanhosas. E na 4, a formação das grandes deltas, como o do Nilo, e a formação das grandes planícies aluviais, favoráveis à atividade agrícola, como do rio Ganges, são associadas principalmente à erosão pluvial. Erosão pluvial é de chuva, não é o caso, é erosão aí fluvial, de rios, tá bom? Então essa é falsa. E a 5, a presença de solos pedregosos nas regiões desérticas está associada principalmente à ação predominante do intemperismo químico nas rochas da região. Gente, a presença de areia desértica tem a ver com as rochas que vão se fragmentando em muitíssimas partículas. E isso é um processo físico, tá bom? Não é químico. Então, a opção certa era a 1, a 2 e a 3, que corresponde à letra A. Tá bom? Bem, pessoal, eu espero ter... Acabou que eu não passei a página, né? Mas estava me referindo a essa, não tinha imagens, não atrapalhou. Espero ter ajudado bastante com essa correção, com os comentários. Tentei fazer o mais rápido possível para que o vídeo não ficasse tão longo, né? E saturasse bastante. E peço a vocês que, se alguma coisa desse exercício, ou de outro exercício, ou de qualquer assunto for dúvida, manda para mim, que eu vou tentar resolver. Inclusive, a escola parece que já disponibilizou o nosso número do Zap. Pode mandar Zap, é até mais fácil, né? Da gente conversar. Vou estar sempre respondendo vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.